Querido ouvinte, querido irmão, mais uma vez bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo ou fazendo esse curso. Nós estamos no 17º estudo, é um estudo maravilhoso esse que nós vamos fazer agora. Só o título você vai ficar impactado. A Igreja Verdadeira sobre a Terra. Ô querido irmão, vamos orar para que você possa compreender esse tema, muito especial. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos porque a tua palavra é viva e eficaz e é mais cortante que uma espada de dois gumes. Oh, louvado seja Deus. Queremos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos assista e nos dê entendimento e compreensão desse tema tão importante, tão polêmico e tão desprezado no tempo que estamos vivendo. Fica conosco, Senhor Deus, seja nosso convidado, em nome de Jesus, amém. Querido, muito especialmente, como identificar essa igreja no meio dessa bagunça, dessa Babilônia que estamos vivendo no tempo nosso? Mais de 40 mil religiões, todo mundo diz que é verdadeira, todo mundo diz que é a igreja de Deus e fazem... Eu não vou falar aqui nenhum adjetivo porque não cabe a mim julgar. O que cabe a mim é comentar para você qual é a igreja verdadeira, o que a palavra de Deus mostra e é isso o meu propósito. Agora, eu não vou encobrir nada. Tudo aquilo que está escrito eu vou mostrar para você nesse estudo, se me der tempo. Agora, uma coisa eu queria que você visse, a primeira coisa que diz aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 15 e 16, ali, mas mais o 15, tem um verso que eu preciso mostrar para você nesse momento aqui. Quando ele fala no verso 14 de 1 Timóteo 3, ele diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Eu também quero te ver em breve nas mansões celestiais, você compreendendo todas essas verdades que estamos aqui colocando, e não encobrindo nada do que a palavra de Deus se nos mostra. Entende? No verso 15 ele mostra a igreja verdadeira, que é uma das colunas da verdade, das 7 colunas que a palavra de Deus nos enseja. Ele diz o seguinte: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Querido irmão, Deus tem uma igreja na terra, que é a coluna e baluarte da verdade. Toda a verdade. Você está entendendo? Toda a verdade. Não é parte da verdade. Não é 1/3 da verdade, 2/3, não é 99% da verdade, é 100% da verdade. Deus tem e sempre teve essa igreja. E você está sendo convidado para fazer parte dessa igreja do qual Deus tem sobre a terra. No Evangelho de São João, capítulo 7, e eu vou querer que você leia esse verso muito importante, São João, no capítulo 7, verso 17, eu quero mostrar para você algo muito importante que é sobre esse estudo que nós estamos fazendo. Jesus aqui falando, ele diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Eu não estou falando por mim mesmo. Aliás, eu não sou ninguém. Eu só estou passando para você o que eu aprendi, o que estudei. Muitas vezes eu li, talvez mais de 50 vezes a palavra de Deus, já toda ela. E eu não me orgulho pelo fato, é obrigação minha. A minha profissão é engenharia mecânica, mas eu me apaixonei por teologia e tirei teologia também bíblica. Mas eu quero entender que você não precisa ser um teólogo, não precisa ser nada, a não ser estudar a palavra de Deus de uma forma sem trégua. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer as 7 colunas da verdade, por exemplo. A palavra de Deus, ela não deixa margem à dúvida de que os filhos de Deus, os que que são da verdadeira igreja, eles precisam ter conhecimento das 7 colunas da verdade. As 7 colunas da verdade é Deus Pai. Está lá em Jeremias 10, verso 10. A segunda coluna da verdade é Deus Filho. Está em São João capítulo 14, verso 6. Depois a terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. Está em São João 14, verso 17.
Você precisa buscar todos esses versos e lê-lo e conhecer. Depois o quarto é a Bíblia Sagrada, também é uma coluna da verdade. Jesus falou em São João capítulo 17, verso 17. Depois tem a quinta coluna da verdade, que é a criação de Deus. Nós não viemos do macaco, não. Nós viemos da palavra de Deus, nos diz que nós viemos dele. Ele nos criou. Ele manipulou o barro, soprou nas narinas. Nós somos filhos de Deus, provindos de Deus. Não somos filhos do macaco, não. Então, a criação de Deus está em Salmos 111, verso 7. Você precisa conhecer que nós somos provindos das mãos do Criador. Nós temos um Criador, não somos criados pelo macaco, não. Não viemos dele. Por favor, não creia nessa teoria humana, coisa que o capeta inventou. Agora, a sexta coluna da verdade é os 10 mandamentos de Deus, que eu já fiz o estudo com você aqui. Eles estão lá em Salmo 119. Aliás, o Salmo 119 é só sobre a lei de Deus. Mas está no verso 142 e o verso 151. Você precisa ler esses dois versos, vai mostrar que os mandamentos de Deus são a verdade. E a última é a igreja de Deus, que é então a coluna e baluarte da verdade, que nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Essas 7 colunas da verdade faz parte da igreja remanescente, da última igreja, da igreja verdadeira, que você vai fazer parte e que você vai precisar ler, estudar esses assuntos muito importantes. Essas 7 colunas da verdade, elas fazem parte da igreja verdadeira que está sobre a face da terra, da qual você e eu somos convidados a fazer parte. Esse estudo vai ficar gravado e você vai poder ver quais os versículos bíblicos que você vai pegar em cada coluna da verdade. Se você tiver dúvida, no canal vai ter algumas considerações que você vai poder perguntar mais sobre alguma dúvida que você vai ter. E esses estudos vão ser compreendidos por você para a honra e glória de Deus. Agora, eu possuí, no máximo, vamos dizer assim, 8 doutrinas que sustentarão essa igreja verdadeira. Essa igreja verdadeira, ela possui essas 8 doutrinas. E essa condição da igreja verdadeira possuir as 8 doutrinas é muito importante para você compreender. A primeira doutrina, ela está escrita em Efésios capítulo 2, verso 19 e 20. Eu vou fazer aqui algumas menções de algumas. Eu não sei se vai dar tempo eu ler todas elas, mas se não der, eu vou deixar aqui os versos bíblicos e você vai poder então compreender e fazer então essa linda avaliação bíblica do qual todos os profetas e Deus deixou para que nós pudéssemos ver. A primeira doutrina está em Efésios 2, versos 19 e 20, diz assim: não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Veja bem, nós somos uma igreja verdadeira quando nós temos os fundamentos que Cristo deixou e dos apóstolos e profetas, como diz aqui Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Muito importante essa doutrina. Se você tem na sua igreja doutrinas que não são dentro desse escopo, você tenha em mente que você não está numa igreja verdadeira como Deus quer que você esteja. Eu não estou fazendo propaganda de igreja nenhuma, aliás, não ganho nada por isso. Mas eu quero que você seja um salvo, eu quero que você esteja no reino dos céus, e por isso estou aqui mostrando estas verdades que não é de todo prazeroso, porque nem todos vão gostar de tudo que eu vou falar aqui, mas uma coisa é certa, eu preciso falar aquilo que é a verdade e aquilo que Deus me manda para eu falar. A segunda doutrina, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e eu vou aqui olhar na minha palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 e 31. Ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 e 31, onde diz: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
eles pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos aceites, e seguiram e foram batizados em todos os seus. Querido, você vê aqui que todos foram batizados. É muito importante o batismo, mas o batismo por imersão. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eu vou me atrever aqui a colocar outro verso bíblico importante para você, que está em capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no verso 12. Ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome debaixo do sol, debaixo da terra, embaixo de qualquer coisa, que nós devemos crer que sejamos salvos. Só Cristo Jesus. É muito importante vermos as doutrinas bíblicas do qual nós estamos inseridos. Em São João 14, verso 3, ele dá uma consideração muito importante sobre a terceira doutrina, que é muito importante. A terceira doutrina está em que Jesus vai voltar. E ele diz aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, virei e vos terei comigo mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Veja bem, querido irmão, Deus está preparando um lugar. É uma doutrina, é uma esperança, é algo que você precisa compreender. É muito importante você ter esse ansejo, esse desejo de morar um dia com Deus nas mansões que Ele está preparando. Então é outra doutrina muito importante. A outra doutrina está em São João, no capítulo 14 e o verso 15, onde Jesus, aqui falando, ele diz o seguinte: porque eu vos deixei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. No verso 13, capítulo 13, verso 15. Mas o que eu quero mostrar para você é no capítulo 14, verso 15, onde ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lembra dos mandamentos de Deus? Aqui está, então, aquilo que a igreja verdadeira precisa ter. Se você ama Cristo, como é dito nas igrejas aí, você então está sendo solicitado para guardar os mandamentos de Deus, que a Bíblia coloca como algo referente à igreja verdadeira. Em Apocalipse 12, verso 17, tem um outro verso que você precisa compreender. Porque o diabo, ele tem um horror da verdadeira igreja. E no Apocalipse 12, verso 17, ele fala isso. E diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher é a verdadeira igreja. E foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só, querido. A igreja verdadeira é aquela que o diabo tem ódio. Aliás, o Billy Graham, um grande pregador dos séculos passados, aí ele diz uma coisa que eu preciso repetir para você. Se você não dá de frente com Satanás, é porque você está andando com ele. Você está entendendo? Se você não der de frente com ele, nas coisas que ele pregou e que está pregando aí, que está fazendo, se você não der de frente com ele, é porque você está andando com ele. Cuidado com essas coisas. Essas não são minhas palavras, é do Billy Graham. Mas eu gosto dele porque ele pregou uma série de verdades do tempo dele que muita gente não pregou. Ele foi um pregador muito bem sucedido para a honra e glória de Deus. Eu vou dar agora os outros versos para que você possa continuar lendo as colunas, ou melhor dizendo, as doutrinas, porque as colunas são 7. Essas colunas, essas doutrinas que você precisa conhecer. A quinta doutrina é Apocalipse 12, verso 17, que eu li, e Apocalipse 19, verso 10, onde fala do Espírito e Profecia. Aliás, esse é um tema que nós vamos estudar mais adiante, o Espírito e Profecia. A sexta doutrina está em Isaías 58, verso 13, e Ezequiel 20, verso 12 e 20. Sétima doutrina, Mateus 24, verso 14, do Evangelho Eterno que eu te falei aí. E Apocalipse 14, verso de 6 a 12. Muito importante essa doutrina que a verdadeira igreja precisa ter. E também 1 Coríntios, a oitava, a última. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. E 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. O cuidado com o templo do Espírito Santo que é você.
Muito cuidado. Eu quero fazer um apelo para você. Leia Mateus 7, verso 21 a 23, São João 10, verso 16 e Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Que você possa sair dessa Babilônia e possa se unir à igreja remanescente que vai esperar a volta de Jesus com glórias e majestade. Amém.